Queridos, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse sua palavra comigo em Hebreus 12. Hebreus 12, versos 5 em diante. Hebreus, capítulo 12, versos 5 em diante. Todo mundo já entregou sua oferta aí? Quem não entregou, levanta a mão, talvez quem entregar. Glória a Deus. Todos encontraram aí? Queridos, vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Dispersa não, olha para mim. Hebreus 12, verso 5. Todos encontraram? Amém? Vamos lá, vamos junto? Olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Fala assim comigo, ânimo. Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. E castiga todo aquele que aceita como filho. 7. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Vamos falar junto? Filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? É uma pergunta que eles estão dizendo aqui. Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai e do nosso Espírito, e assim obter a vida? 10. Nossos pais nos disciplinavam por algum tempo, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Eu quero ler mais uma vez o 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Amém. Queridos, olha para mim. Existe algo que nós devemos entender aqui. E quando eu lia Hebreus, e eu gosto muito de ler Hebreus, o Espírito Santo começou a ministrar coisas no meu coração. E é engraçado porque quando o Igor falou que a gente ministrou hoje à tarde, né, a gente saiu de lá, era 5h45, 10 para 6 por aí, né, mano? E eu virei para ele e falei assim: mano, eu vou pregar hoje. Nem trocamos a roupa, inclusive. Mas a gente tomou banho antes, né? Você tomou banho antes? Glória a Deus por isso. Mas olha só, queridos. E a gente saiu de lá e eu virei para ele e falei assim: mano, eu vou pregar hoje, cara. Não sei nem que eu vou pregar até agora. Eram 15 para 6. Mas quando o Edson abriu aqui no início do culto, ele estava falando algo semelhante a isso. E nós, queridos, não podemos fugir daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ultimamente aqui, né, Edson? O Senhor tem falado muito aos nossos corações sobre maturidade. E eu gostaria que vocês caminhassem comigo na palavra para entender uma das vertentes de um filho que é maduro. E aí talvez você pode me perguntar assim, bem, qual é uma característica do filho que é maduro? Um filho que é maduro, ele sabe ser corrigido. E o Senhor nesses tempos, Ele tem ministrado essa palavra no meu coração, dizendo que tudo que tem acontecido hoje
hoje é para nos disciplinar. Toda essa pandemia, todo esse caos que nos alcançou, nos pegou de surpresa, queridos. E eu acho que você já ouviu inúmeras e inúmeras pregações ultimamente falando sobre a pandemia é por causa disso, né, Bruno? A pandemia está acontecendo por causa daquilo. Queridos, nós não sabemos ao certo por que aconteceu tudo isso, mas nós sabemos de uma coisa: o Senhor não perdeu o controle. Queridos, o Brasil está meio que em crise. Já parou para pensar nisso? Quem já parou para pensar do porquê da existência da nota de 200? Quando aparece uma nota grande dessa, queridos, não é porque a coisa está boa financeiramente, não, é porque está ruim. Eu sei que todo mundo aqui é jovem e não vai lembrar muito bem da história, mas para aqueles que já ouviram falar um pouquinho, quem lembra aqui da época do cruzeiro? A moeda, o cruzeiro, era antes do real. Não é o cruzeiro que está na série B não, viu, gente? Esse menino está rindo aí. É a moeda. Se vocês pararem para poder pensar um pouquinho, queridos, existia, e meu pai tinha, uma nota de 1000 cruzeiros, não, 1000. É coisa demais, cara. Sabe o que dava para comprar com 1000 cruzeiros, Douglas? Nadinha. O que você está conseguindo comprar hoje com 100 reais, queridos? O arroz está custando mais 50. Não é isso? Queridos, olha para mim. O Brasil pode estar em crise financeiramente por tudo que tem acontecido, mas o céu ele permanece da mesma forma. E sabe por que o céu permanece da mesma forma, queridos? Porque Deus está lá. Uma vez eu ouvi uma coisa do Brunão falando e isso me marcou. Sabe o que faz o céu ser céu, queridos? A presença de Deus. Sabe o que faz o inferno ser inferno, queridos? A ausência de Deus. Se Deus estivesse no inferno, o inferno se converteria em céu, Rafa. E se Deus não estivesse no céu, queridos, não seria céu, seria qualquer outra coisa menos céu. É a presença de Deus no lugar que faz aquilo ser transformado. Você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Queridos, então entenda uma coisa: mesmo que tudo esteja parecendo para nós hoje de cabeça para baixo, uma bagunça na nossa casa, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Se meio tem alguém que eu conheço que está com Covid, queridos, Deus não perdeu o controle das situações. Aleluia! Mas entenda uma coisa, queridos: filhos maduros não se preocupam com as situações. Filhos maduros se preocupam: eu estou sendo disciplinado ou não pelo meu pai? Queridos, olha só, e eu com todo carinho eu quero te falar aqui essa noite. Quem está passando aqui por alguma provação ou tribulação, levanta a mão. Pode levantar sem dó. Querido, você pode dar glória a Deus pela tribulação? Glória a Deus. Se isso está te alcançando, é porque Deus está te disciplinando. E agora eu quero que você entenda comigo, querido. Se você não está passando por nada, se a sua vida está boa demais, está acontecendo algo errado, me conta a fórmula que eu também quero saber. Porque o pai disciplina o filho que ama. E aí talvez você vai olhar para mim com isso e falar assim: ó céus, e agora? Quem poderá me defender? E talvez apareça o Chapolin lá atrás. Mas eu não estou querendo dizer, queridos, que você vai passar constantemente por situações difíceis. Sabe o que é o significado de disciplina, queridos? Instrução. E eu conversando com um amigo pastor nosso hoje à tarde, e ele falou assim: por que você acha que os discípulos eram chamados de discípulos? Estavam sendo disciplinados, estavam sendo instruídos. Queridos, a palavra de Deus, ela vai nos comparar com árvores, e árvores têm um único objetivo de dar fruto. Mas para que essa árvore possa dar fruto, queridos, primeiro ela precisa ser podada. Eu tenho um vizinho, queridos, que de frente à minha casa, ele tem uma árvore com os galhos todos desgrenhados, né? Aí esses dias eu saí lá para fora e as árvores estão encontrando os fios dentro dos postes. Eu saí lá de fora e tinha um cara lá com um facão podando. E ele cortou tanto, mas tanto que eu pensei assim: meu Deus, né? Acabou com a árvore, esbagaçou a árvore.
mas ela cresce novamente, queridos, e agora da forma correta, porque ela foi disciplinada, ela foi podada. Sabe o que você e eu precisamos para poder crescer, queridos? Sermos disciplinados por Deus, sermos instruídos por Deus, queridos. Mas olha só uma verdade que eu quero compartilhar aqui com vocês. E tá difícil mesmo, a gente vai mastigando aos pouquinhos essa palavra, mas a gente vai chegar lá. O pai, ele só corrige o filho que está em casa, Daniel. Vou repetir, talvez você não entendeu. Vamos lá, devagar. O pai, ele só corrige, Anderson, o filho que está em casa. Quem é que tem pai vivo? Levanta a mão. Pai vivo. Quem já apanhou do pai aqui? Levanta a mão. Vou levantar a mão, os pés. Eu apanhava todo dia. Era um couro de manhã para tomar o café, antes de almoçar. Mas deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Eu não sei se com vocês foi assim, mas o meu pai, ele nunca me bateu na rua. Alguém que já apanhou do pai na rua? Há controvérsias aqui também. Mas entenda uma coisa, queridos. Deus, ele só vai corrigir você se você for um filho que estiver dentro de casa. Porque é em casa que ele corrige, mas ele também instrui. Sem você perder a atenção naquilo que ele quer falar. E não só eu que estou falando isso não, queridos. A palavra de Deus acabou de nos dizer: se você não recebe disciplina, e aqui, queridos, não entenda a disciplina como um couro, viu? Você tem que tomar um couro de Deus todo dia, pelo amor de Deus. Vamos caminhar para mais do que isso. Se for necessário, ele vai fazer sim, queridos, mas não é só isso que ele quer fazer. A disciplina aqui é uma instrução. Amém? O Senhor, ele deseja instruir, queridos, filhos que estão dentro de casa. E se você não tem sido instruído por Deus, queridos, você está se tornando um filho ilegítimo. E sabe uma coisa, queridos? O filho ilegítimo, ele até tem o mesmo pai, mas ele não recebe as mesmas promessas de um filho legítimo. Se a gente for ler Hebreus, queridos, a gente vai entender que existem promessas e existem coisas superiores que estão sendo prometidas para mim e para você, amém? Queridos, mas entendam uma coisa: existem promessas que só alcançam os filhos legítimos. Você quer um exemplo bíblico disso? Abraão. Deus falou o que para Abraão? Abraão, eu vou te dar um filho, viu? Daqui a um ano eu vou voltar. O ano do Senhor falou para ele: daqui a um ano eu vou voltar. Então você prepara aí, já faz o esquenta aí que vai dar certo. Aí eu não sei por que cargas d'água Abraão e Sara resolveu juntar Abraão uma escrava, né? E aí a escrava engravidou. Quem sabe dessa história? Amém? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, queridos? Quando o filho ilegítimo de Abraão nasceu, era filho dele, sim ou não? Era filho de Abraão? Mas a pergunta que eu te faço: ele era o filho que Deus prometeu para ele, sim ou não? Quem era o filho da promessa para Abraão? Isaac. Quem recebeu o cumprimento das profecias da genealogia de Abraão? Quando você está lá para ver a genealogia de Jesus, lá no início de Mateus, aparece lá no comecinho o nome de quem? Depois de Abraão? Isaac. Sabe por quê, queridos? Porque o filho ilegítimo, ele não tem direito às mesmas promessas que o filho legítimo tem. Eu vou caminhar mais devagar para vocês entenderem. Olha só, se você não tem sido disciplinado por Deus, instruído por Deus quanto ao seu propósito, quanto ao seu chamado, quanto àquilo que você tem que fazer hoje, no dia que se chama hoje, tem alguma coisa errada.
Quantas e quantas pessoas, queridos, e talvez você pode estar passando pelo mesmo dilema de acabar um culto poderoso como esse e chegar aqui, Douglas, e virar para o pastor e falar assim: pastor, qual que é o meu chamado? Quantas pessoas, queridos, que acabam a reunião e começam a reunião e acaba a reunião, Edson, e que não sabe qual é o propósito dela aqui na terra, queridos? Queridos, todos nós temos algo a fazer. O diferencial é: existem pessoas que sabem e aquelas que não sabem como fazer. Mas entenda, queridos, os filhos que são instruídos pelo Pai, eles sabem exatamente o que, como e quando fazer. Sabe o que esse tempo de pandemia veio nos proporcionar, queridos? Eu já disse isso inúmeras vezes, e o Edson sabe disso, ele é prova. A pandemia veio para mostrar quem era homem e quem é menino. A pandemia veio para mostrar quem é mulher de Deus e quem é menininho. Meu Deus. Sabe por quê, Ícaro? Porque acabou o decente e todo mundo era crente, cara. Era um trem esquisito. O povo saiu levantando dedos para cima: vou para as missões. Não, vou comprar uma passagem amanhã. Ué, onde você está indo? Sei lá para a Noruega. Acho que é lá mesmo que Deus vai mandar fazer alguma coisa. E aí, sabe o que aconteceu? Que eles começaram a pandemia, barrou tudo, ninguém saía para lugar nenhum. Sabe a única coisa que a gente poderia fazer? Entrar para o nosso quarto e orar quanto aquilo que Deus tinha falado lá no decente para a gente. A pergunta é: quantos filhos continuaram acreditando nas palavras que foram ditas lá no momento do rei, do chu, do iau, do uau? É bom demais, né, queridos? A gente chegar aqui no culto aqui e sentir uma presença que a gente quer cair no chão, né, meu? Que a gente quer se prostrar mesmo. Que a gente quer sair correndo, bater os pés na parede e virar um mortal carpado. É bom demais, cara. Eu gosto demais disso. Ainda existe um pentecostal dentro de mim, né? Eu cresci numa igreja pentecostal, ainda existe esse pentecostal dentro de mim, cara. Eu gosto demais de correr. Quem conhece sabe que eu sou assim. Mas sabe o que é melhor, queridos? Nós saímos daqui sem chorar, sem rir, sem cair no chão, mas entendendo quem nós somos e quem é o nosso Deus. Sabe por quê, queridos? Porque quem sabe quem é o Pai se reconhece como filho. Meu Deus. Existe algo dentro de você que diz que você é filho de Deus. Dois, entendeu? Vou falar mais uma vez. Existe algo dentro de você que fala que você é filho de Deus. Mas esse mesmo algo que está dentro de você, que se chama Espírito Santo, diz também que você é pecador e que você precisa de disciplina. O Ícaro roubou minha palavra hoje, na hora que você falou à tarde. E eu quero que vocês abram comigo Isaías 6. A gente vai caminhar no entendimento agora, profundo. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando até aqui? Amém. Quem não está entendendo nada, levanta a mão. Dá tempo de ir embora. Isaías 6. Alguém encontrou? A partir do verso 1. Podemos ir? Vamos lá? No ano que morreu o rei Uzias. Só quem está atento vai repetir. Eu vi o Senhor. Quem viu o Senhor, queridos? O profeta Isaías. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Diziam em alta voz uns para os outros. O que eles diziam, queridos? Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Santo, Santo, Santo é o Senhor dos... Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os seus alicerces.
Então eu disse: ai de mim, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Uau! Queridos, eu quero que você pense comigo aqui o que estava acontecendo. Isaías está dizendo assim, ó: no ano que um rei que governava toda a nação morreu, eu pude ver o Senhor. Eu tive uma visão, desceu uma luz assim, ó, vi o Senhor. E ele fala, queridos, que a orla das vestes dele enchia o templo. Agora eu quero que você entenda o que é orla. Talvez você ouviu uma hora daquela, a orla que está as vestes, gente, não sabe nem o que é orla, né? Então vamos lá. Olha só, queridos, na época dos reis, quando existia muita guerra, quem aqui já viu falar de história, né, vai ouvir falar que existiam reinos, e esses reinos, eles se degladiavam uns com os outros, Brunão, para conquistar território. Amém? Aqui tá tranquilo? Vamos lá então? Quando eles, Rafa, eles conseguiram vencer um outro rei, sabe o que eles faziam? Era o costume dos reis da época, Daniel. Eles pegavam a veste do outro rei e iam emendando com as vestes dele. Quem que já viu, para você entender, aquela capa de super-herói, né? De Superman? Era como se fosse a capa de Superman. E eles iam emendando uma capa. A minha capa está aqui no começo, depois a capa do rei tal que eu venci, a capa do rei tal. E queridos, o costume vem nos dizer que quanto mais capas ou orlas aquele rei tinha, mais poderoso ele era. Agora, olha só o que Isaías está nos falando aqui, queridos. Presta muita atenção nisso. Eu vi o Senhor sentado sobre um alto trono. Então ele é rei, sim ou não? Sim. Um rei. E a orla de suas vestes enchiam todo o templo. Queridos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Eu vou tentar mais devagar para vocês. Eu acabei de dizer que quanto mais reis aquele rei vencia, mais capas ele tinha. Então mais poderoso ele era. Agora olha o que Isaías vai falar: a orla de suas vestes enchiam o templo. Querido, eu não sei se você está querendo, se você está entendendo o que Isaías está querendo dizer aqui, mas ele está querendo dizer assim, ó: eu vi o Senhor com os meus próprios olhos, e ele era tão poderoso que a quantidade de capas que estava com a dele era imensurável, enchia todo o templo. Agora olha só o que é isso. Como se não bastasse nós entendermos que ele é um rei todo poderoso, que colocou sobre os seus pés todos os seus inimigos. Ele vai nos dizer assim: e eu ouvi vozes de anjos, e as vozes desses anjos balançavam todo o templo. E o templo estava cheio de fumaça. Eu não sabia onde que eu estava, sei lá, que lugar que era aquele, cheio de fumaça, velho. Igual estava aqui hoje, cheio de fumaça. Mas sabe o que ele vai dizer, queridos? E é aí que eu acho interessante. Eu vou falar para vocês como seria eu no lugar de Isaías. Vi o Senhor, a orla enchendo todo o templo, cheio de fumaça, voz de anjo. Meu amigo, eu estava louco correndo pela igreja. Mas sabe o que Isaías fez? Ele se encolheu no lugar onde ele estava e falou assim: ai de mim, porque eu estou merecendo. Sabe o que a visão de Deus faz conosco, queridos? Não faz você sair louco aí para lá e para cá, não. Faz você reconhecer quão minúsculo você é. Quando nós temos uma visão de Deus, queridos, nós reconhecemos aonde nós estamos errados. Sabe por quê, queridos? Porque nele, Jesus Cristo, está a vida. João 1,4. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Em outras versões vai dizer: é a luz para os homens. Eu demorei a entender isso, Daniel, mas depois eu entendi. Nele está a vida, queridos. Antes dele não existe nada.
Não existe vida em nós, mas quando nós o encontramos, nós nascemos de novo. Mas não para por aí, Douglas. Quando a gente nasce de novo, uma luz se acende dentro de nós, porque Ele é luz para todos os homens, Wesley. E sabe o que essa luz faz, queridos? O que faz ser o cara mais bonito, a menina mais inteligente, mais superpoderoso, que solta raio laser pelos olhos. Não. Essa luz, ela vem para nos fazer entender quem nós realmente somos e o que nós precisamos mudar. Antes de nós, queridos, nos lançarmos em missões, e isso é plano de Deus, não estou querendo dizer que você não pode fazer isso, mas antes de nós dizermos para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías disse posteriormente, primeiro nós precisamos reconhecer quem nós somos. Assim, mas o que acontece quando eu reconheço quem eu sou? Algo em você é transformado. Sabe o que Isaías disse, queridos, aqui? Ele disse assim, ó: eu estou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros. Sabe o que aconteceu posteriormente nessa mesma história, queridos? A palavra vai dizer que um anjo pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz e tocou aonde em Isaías? Quem sabe dizer? Nos lábios. Sabe por quê, queridos? Porque o defeito dele estava nos lábios. E eu acredito que se ele dissesse assim, ó: eu sou um homem de olhos impuros, aonde essa brasa ia tocar, Daniel? Aonde, queridos, que essa brasa ia tocar? Nos olhos. Se ele dissesse assim, ó: eu sou um homem com mãos impuras, aonde vocês acham que a brasa ia tocar, Bruno? Nas mãos. Todos nós, queridos, somos pecadores. A palavra de Deus vai nos dizer isso com todas as palavras. Mas existem pessoas que estão propensas a errar no falar. Outras pessoas estão propensas, Brunão, a errar no olhar. Outras pessoas, mano, estão propensas a errar nas ações, nas mãos, aquilo que ela faz. Mas quando nós vemos o Senhor, queridos, e nós reconhecemos quem nós somos, queridos, se essa brasa viva te tocar hoje, aquilo que é impuro não mais será impuro. É isso. Queridos, o meu desejo de todo o coração é que você saia hoje daqui sendo tocado por essa brasa viva. Meu Deus. Aí, queridos, não tem como eu com o meu microfone falar assim: Senhor, toque os olhos do Douglas com a brasa viva do altar. Não, é Ele que sabe onde que é impuro dele. É verdade. Foi Ele que viu o Senhor, Ele sabe onde estão as impurezas dele, queridos. Vocês sabem onde estão as impurezas de vocês, assim como eu sei onde estão as minhas. O nosso desejo agora é reconhecer quem nós somos e sermos tocados aonde necessitamos ser tocados. E isso é disciplina, queridos. Isso é instrução de Deus. Sabe o que eu acho louco da história, queridos? E eu já quero encerrar com isso. Quem aqui conhece a história do povo saindo do Egito? Levanta a mão. O povo saiu lá do Egito, estava lá com Moisés, aquela história doida lá, do mar abrindo, todo mundo sabe. Sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer? Cara, eu acho isso muito louco. Vai nos dizer assim, Douglas, que o povo saiu do Egito depois daquela última praga, que os filhos dos egípcios todos morreram. Lembra? Todo mundo aqui lembra, né? Aí o povo falou assim: o quê? Esse povo aqui, não, vamos cascar com esse daqui, vamos mandar eles embora rápido, mais depressa possível. Você está precisando de alguma coisa? Pode levar, mas vai embora depressa. E o povo saiu do Egito, eles carregados, abarrotados de um monte de coisa. E aí a palavra de Deus vai nos dizer assim, João, que Deus poderia ter feito eles passar pela terra dos filisteus, mas decidiu fazer com que eles passassem por outro lugar mais distante. E aí eu falei assim: Jesus, o que é isso que está acontecendo? Por quê? Um caminho mais distante. E aí no versículo seguinte vai dizer assim, ó: para que eles não pudessem se deparar com a guerra e quisessem voltar para trás. Cara, eu fiquei pensando assim: eu entendi. Então o Senhor não queria que eles passassem pela guerra e que eles passassem por um caminho mais longo. E o Espírito falou assim: continua lendo, tem mais. E eu continuei lendo, a palavra vai falar assim, no último versículo vai falar assim: mesmo que eles estivessem com armas para guerrear. Aí
naquele momento da tela azul, né? Bugou tudo. Falei assim, mas então não estou entendendo. Ele saiu depois de uma escravidão longa. O Senhor fez eles passar por um caminho mais longo. Eu até entendo que não era para guerrear, talvez porque eles não tinham guerreiro, mas a palavra vai dizer assim que eles estavam com armas para guerrear. Mas sabe o que eu entendo com tudo isso, queridos? E aí, puxando um pouquinho para aquilo que nós vivemos ultimamente, depois do descente, saiu todo mundo louco, querendo passar e ir, atravessar o Mar Vermelho, vamos para a Terra Prometida e aonde o Senhor nos enviou. Mas aí o Senhor lançou a pandemia e fez a galera dar o contorno. Sabe por que, queridos, que isso acontece? Mesmo que todos estivessem, Douglas, preparados para ir, para que nós pudéssemos ter experiência na caminhada. Meu Deus, aleluia. Filhos maduros, queridos, eles têm experiência na caminhada. E o Senhor sabe, queridos, porque sei lá que ia acontecer se o povo fosse tudo para essas missões aí. Poderia acontecer um avivamento muito louco, como todo mundo estava planejando, esperando, né? Mas poderia dar tudo errado também, porque faltava a muitos de nós, queridos, experiência. E sabe qual é a maior experiência que está faltando na igreja hoje? Eu já vou encerrar com isso. E isso é uma característica forte de filhos maduros. Quero que vocês olhem para mim e falem assim, ó, qual é? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Qual é? Filhos que oram. O silêncio reina. Graças a Deus. É isso. Querido, o filho que está em casa, ele entende bem o seu lugar. E o filho maduro, queridos, ele é um filho que está em constante intercessão pelos seus irmãos. Porque não adianta nada tempo de casa e não entender qual é o propósito do Pai para os nossos irmãos. Lembra da história do filho mais novo, o filho mais velho, o filho pródigo? Quando o filho pródigo volta, eu pergunto para vocês, o irmão mais velho entendeu quais eram os planos do pai para o filho mais novo? Claro que não, queridos. Ele discutiu com o pai e não quis nem entrar na festa. E aí eu pergunto para vocês, ele era um filho rebelde, o filho mais velho? Quem acha que ele era um filho rebelde? Levanta a mão. Ainda bem que ninguém levantou a mão, essa, todo mundo esperto, Bíblia. Sabe por que não, queridos? Porque ele mesmo vai dizer para nós, falar assim, pai, eu estou sempre aqui com o Senhor, o tempo todo. Mas aí que entra, queridos, tempo de casa não traz para nós a experiência que nós precisamos para entender aquilo que o pai precisa ou vai fazer com os filhos mais novos, com os filhos que voltam. Existe uma chave, queridos, e eu quero já realmente encerrar. Eu falei isso 30 vezes, né? Tem alguém contou quantas vezes que eu estava encerrando? 102, né? Amém. Mas agora estou encerrando mais. Para parecer que está encerrando, fica todo mundo de pé. Para parecer que está ficando, que está terminando. Agora sim. Queridos, sabe quando Deus vai usar a mim? Sabe quando Deus vai usar você? Quando nós entendermos como filhos maduros que somos, aquilo que Ele planeja fazer, não em nós, mas no nosso irmão. Edinho, quando você entender o que o Senhor quer fazer lá na sua casa, aí você vai ser um filho maduro. Porque é muito bom, né? A gente falar assim, o Senhor quer fazer uma obra na minha vida e essa minha vida nunca acaba. Parece a minha casa, a minha vida para a eternidade, né? É só eu. E a gente se esquece de que o plano de Deus, ele é coletivo. Filhos maduros, queridos, são instruídos pelo Pai para adquirirem experiência, para saber aquilo que está no coração do Pai. De maneira prática, como eu posso fazer isso? Ore. Assim como Paulo falou, em todo tempo ora, queridos. Eu gostaria de lançar um desafio ruim aqui, mas não vou fazer isso, porque é muito ruim. E eu já tive essa experiência. Queridos, eu vou contar para vocês. Sabe o que acontece comigo no dia que eu não oro?
Acho que você não vai conhecer um cara mais mentiroso que eu. A minha natureza, queridos, eu cresci mentindo. Antes eu era um cara mentiroso demais. Graças a Deus que eu era. Agora eu faço questão de sempre dizer a verdade, mesmo que doa. Mas quando eu não oro, parece que aquele dia, sabe aquele dia que acontece situações assim, que você tem que mentir, mesma coisinha, para a pessoa não ficar negrilada com você, tem que mentir, Bruno. Quando nós não oramos, queridos, algo acontece para que nós possamos regredir naquela velha vida, naquela imaturidade que nós antigamente tínhamos. Mas a verdade é que o Senhor, Ele deseja nos libertar de uma vez por todas daquilo que nos aprisiona ao pecado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.